Diga adeus ao presidente. Estas foram as últimas palavras de Marilyn Monroe. E é o título deste programa, resultado de uma investigação de 3 anos conduzida por uma equipe da TV estatal britânica, a BBC. Marilyn morreu na noite de 4 de agosto de 1962. A versão oficial é de que ela tomou uma dose excessiva de Nembutal, um remédio para dormir. Mas só agora, 24 anos depois, foi possível vencer um verdadeiro complô que escondeu a história dos últimos momentos de Marilyn Monroe. Uma história em que os personagens principais são John Kennedy, herdeiro de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos, católico, eleito presidente em 1960, assassinado em 63. Robert Kennedy, nomeado pelo irmão para o Departamento de Justiça, encarregado de acabar com o crime organizado, assassinado em 68. Jimmy Hoffa, arquirrival dos Kennedys, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, ligado à máfia, assassinado em 75. Sam Giancana, o todo-poderoso chefão mafioso, assassinado em 75. Fred Otash, detetive contratado por Hoffa para espionar os Kennedys. Peter Lawford, cunhado dos Kennedys, ator de cinema, que apresentou Marilyn a John Kennedy, morreu de cirrose em 84. E Barbara Gould, a segunda mulher de Lawford, a quem ele contou tudo o que sabia sobre a história de Marilyn Monroe. Uma história que começa no fim dos anos 50, quando ninguém, nas telas de todo mundo, brilhava tanto quanto Marilyn Monroe. Foi na praia de Malibu, Los Angeles, perto de Hollywood, que Marilyn e John Kennedy se conheceram. Ele, um jovem senador recém-casado. Ela, divorciada do escritor Arthur Miller. Quem apresentou os dois foi Peter Lawford, marido da irmã de Kennedy, Patricia. Lawford, ex-lanterninha de cinema transformado em ator de segunda, era mais conhecido pela simpatia do que pelo talento. Com o casamento ficou milionário, e era na mansão dele na praia de Malibu que Marilyn e John Kennedy se encontravam em segredo a salvo de olhares indiscretos. Foi nesse cenário de sonho, bem protegidos da curiosidade alheia, que Marilyn e John Kennedy viveram seu romance. Ele era fascinado por ela, é o que conta a segunda mulher de Peter Lawford, Deborah Gould. O corpo escultural, a deusa do sexo, Marilyn Monroe era uma das fantasias dele. Por isso, pediu a Peter para conhecê-lo. Era um relacionamento sexual, é claro, mas muito mais profundo do que isso. Em 1960, o senador John Kennedy foi indicado candidato do Partido Democrata à presidência. No meio da multidão que lotava o Coliseu de Los Angeles naquela noite, meio escondida entre muitos outros artistas, estava Marilyn Monroe. O romance dela com Kennedy começava a incomodar. Peter Summers, ex-assessor do presidente, estava entre os que sugeriram o fim do romance. O caso entre Marilyn e John Kennedy estava ficando cada vez mais sério. Give me your help and your hand and your voice. Só que Marilyn estava livre e Jack era um homem casado. Kennedy foi eleito e passou a se encontrar menos com Marilyn. O presidente, Robert, ele já era então o secretário de Justiça, quando Bob Kennedy ia a Hollywood e passava as noites no apartamento de Marilyn. E ela acabou gostando muito mais de Bob do que do irmão dele, o presidente. O problema é que ele também era casado e com muitos filhos. Neste hotel de Las Vegas, o Desert Inn, os dois também se encontraram muitas vezes. É o que apurou a investigação da BBC. A máfia que controlava os cassinos vigiava a vida íntima de seu maior inimigo, Bob Kennedy. Um dos encontros foi testemunhado por uma vizinha de Marilyn. Ela pulou nos braços dele e os dois começaram a se beijar feito loucos. Depois se acalmaram. Nós nos sentamos, tomamos um vinhozinho. Aí ela fez um gesto assim, querendo dizer: Ginny, vá para o seu apartamento. E eu me mandei. Na praia de Malibu, Marilyn passou a visitar a casa de Peter Lawford, acompanhada por Bob Kennedy. Em 1961, os inimigos dos Kennedys conseguiram encher a casa de microfones escondidos. Os espiões ficavam a poucos quilômetros dentro de automóveis, ouvindo e gravando tudo. Um deles, John Danoff, contou à BBC o que ouviu. Escutávamos aqui no receptor conversas, música tocando, vozes que apareciam e sumiam.
E comecei a reconhecer algumas vozes. Identifiquei o sotaque de Boston do presidente. Ouvia quando o presidente chamava Marilyn, Marilyn. E a voz de Marilyn chamando-o carinhosamente, Press. Danoff não sabia que na casa que o haviam mandado espionar estava o presidente dos Estados Unidos. Ficou surpreso com essa descoberta e mais ainda com as coisas que ouviu. Certa noite ouvi passos saindo da sala e indo para o quarto onde havia outro transmissor que pegava tudo o que acontecia ali. Ouvi as palavras de amor, os dois tirando as roupas, o ato sexual, e dava até para ouvir as molas rangendo. As fitas gravadas iam parar na mão de Jim Hoffa, o líder do sindicato dos caminhoneiros, inimigo mortal dos Kennedys, que queriam botá-lo na cadeia como mafioso. E Hoffa, nos seus discursos, tentava sempre desmoralizar os irmãos Kennedy. Eles chegaram todos empoados e de carinha limpa, com camisas finas, para parecer bem bonitos na televisão. E eles têm um manual que diz até quando devem sorrir. Hoffa ouviu dizer que a vida íntima dos Kennedys não era lá muito católica. Em público, o secretário da Justiça, Bob Kennedy, era um modelo de virtude, um cruzado da lei e da ordem, que muitas vezes interrogou Hoffa sobre as acusações de envolvimento com a máfia. Mas Hoffa planejava um golpe baixo para acabar com a reputação de Bob Kennedy. Neste hotel da Flórida, no verão de 61, Hoffa contratou o detetive Fred Otache para organizar a espionagem contra os Kennedys, gravando tudo que pudesse ser usado contra eles. O que Hoffa queria era montar um dossiê da vida íntima de John e Bob Kennedy, principalmente das relações deles com Marilyn Monroe. O lugar mais indicado para concentrar a operação de espionagem era a casa de Peter Lawford, na praia de Malibu. Os homens de Otache conseguiram entrar na casa e esconder microfones em toda parte. Logo, Otache começou a receber as gravações de tudo o que acontecia na casa. Havia as vozes de John Kennedy, de Bob Kennedy, de Marilyn e de outras pessoas. Eram conversas no telefone. Combinações de encontros de John Kennedy com Marilyn e de Bob Kennedy com outras pessoas. Este é Chuck O'Brien, o enteado de Jim Hoffa. Ele contou à BBC que o líder dos caminhoneiros e inimigo número 1 dos Kennedys guardava num cofre todas as fitas gravadas que provavam os encontros amorosos de Marilyn com John e Bob Kennedy. Sim, ele tinha as fitas. Ele ficou com todas as fitas. Mas Marilyn também estava na mira do crime organizado. Era um alvo da máfia. Certa noite, em 1959, aqui no Sunset Boulevard, em Los Angeles, ela saiu de um restaurante acompanhada por um jovem mafioso italiano. Dois policiais seguiram o carro de Marilyn. Temiam que ela fosse vítima de alguma tentativa de extorsão, mas acabaram perdendo a pista do casal. Nunca se soube o que havia por trás daquele encontro. Mais tarde, descobriu-se que ela tinha um amigo na cúpula da máfia americana. John Rosselli, o homem que representava em Hollywood o chefão da máfia nos Estados Unidos, Sam Giancana. Giancana era o principal alvo dos Kennedys na guerra contra o crime organizado. Em julho de 1961, Giancana e a namorada dele, Phyllis Maguire, foram detidos pelo FBI no aeroporto de Chicago. Queriam interrogar Phyllis sobre suas relações com o chefão da máfia, mas o FBI não conseguiu provar nada contra eles. Phyllis Maguire era cantora e muito amiga de Marilyn. Agora, ela contou à BBC que Giancana sabia de tudo sobre Marilyn e os Kennedys. Disse até que Marilyn queria casar com Bob Kennedy. Uma informação dessas na mão do chefão da máfia era uma arma mortal contra os irmãos Kennedy. Marilyn Monroe teve uma infância infeliz, uma vida difícil, 2 casamentos que não deram certo e sempre se queixou muito da solidão. Era depressiva e tinha tendências suicidas. Essas imagens são dos anos 50. No auge da fama, Marilyn sai de uma clínica em Nova York onde passou por um tratamento psiquiátrico. Num bilhete escrito lá dentro, ela se queixara: "Estou trancada com gente maluca. Acho que vou ficar maluca também. Por favor, me ajudem." Ao sair, disse:
Que sensação maravilhosa. Em 1962, seu último ano de vida, Marilyn comprou esta pequena casa em Hollywood. Queria mudar o estilo de vida, não queria mais saber de ostentação e do ritmo frenético de antes. Na porta, uma inscrição: Cursum Perficio, fim do caminho. Nestas cenas, Marilyn testa o figurino de seu último filme que não chegou a terminar, Something's Got to Give, sem título em português. Certa noite, antes de começar a filmar, o produtor a salvou. Ela havia tomado remédios para dormir em excesso. Estava doente e paranoica. O sorriso lindo de sempre escondia um desastre. Tudo dava errado nas filmagens. Marilyn tira uma licença médica para ir a Nova York. Era dia de aniversário do presidente Kennedy e ela havia sido escolhida para cantar parabéns. Marilyn sai atrasada do hotel. Na festa, o cunhado de Kennedy, Peter Lawford, faz piadas sobre a impontualidade de Marilyn, que demora muito a aparecer. But I'll give her an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Quando ela finalmente chega, cambaleante, com seus passinhos miúdos, Lawford faz um trocadilho de mau gosto. Late em inglês quer dizer atrasada e também falecida. Late Marilyn Monroe. Os amigos de Marilyn, que sabiam do caso dela com os Kennedys e da depressão em que ela mergulhara, ficaram impressionados com o esforço dela para cantar Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! President of the United States. Kennedy, que a essa altura não estava mais se encontrando com Marilyn, agradeceu com muito charme. I can now retire from politics after having had the happy birthday sung to me in such a sweet, wholesome way. De volta a Hollywood, as filmagens continuam tumultuadas. Marilyn toma banho de piscina nua, contracenando com Dean Martin. Mas em 35 dias de filmagem, ela só aparece 12 vezes. No dia 1º de junho, ela faz 36 anos e deixa o estúdio para nunca mais voltar. Vendo esta foto, ela diria depois: meus olhos estão mortos. Would you have lunch with me? Os produtores do filme não gostaram do trabalho de Marilyn, acharam-na muito lenta, parecia hipnotizada. No dia 8 de junho, ela é despedida e o filme cancelado. O motivo da depressão de Marilyn: a perseguição da máfia ao romance com Bob Kennedy. Jim Hoffa aperta o cerco e manda a Bob Kennedy um recado. Sabe tudo sobre ele e Marilyn. É então que Bob rompe com ela. Estes registros de chamadas feitas por Marilyn mostram que ela liga sem parar para o escritório de Bob em Washington.
Ela conta aos amigos que Bob havia cortado a linha direta. As telefonistas do Departamento de Justiça têm ordem de dizer a Marilyn que Bob não está. Peter Lawford disse à mulher dele, Deborah Gould, que Kennedy terminou com Marilyn porque estava com medo da máfia. Agora é a casa de Marilyn o alvo da espionagem, com microfones escondidos e o telefone grampeado. Desempregada, sem ter o que fazer, Marilyn vai passear todos os dias neste parque em Hollywood. Aqui passa horas e horas sentada, olhando as crianças. Sua grande frustração era nunca ter tido um filho. Marilyn sabe que está sendo espionada, que seu telefone está grampeado e só fala de telefones públicos. Com a bolsa cheia de moedas, liga para os amigos. A um ex-namorado, Bob Slater, Marilyn diz que está apavorada. 10 dias antes de morrer, Marilyn vai de carro a uma praia distante com esse ex-namorado. Sentada na areia, mostra a ele um diário com muitas anotações sobre Bob Kennedy. Ela anotara coisas que Bob havia dito a ela, como, por exemplo, vou botar o safado do Jimmy Hoffa atrás das grades, ou alguma coisa no gênero. Anotara também o seguinte: Bob me disse que vai mandar assassinar Fidel Castro. Em geral, as anotações começavam assim: Bob me disse. O fato é que os mafiosos John Rosselli e Sam Giancana estavam mesmo envolvidos num rocambolesco plano da CIA para matar Fidel Castro. Bob havia tomado conhecimento desse plano poucos meses antes. A ideia era que a máfia americana providenciasse o assassinato de Castro a serviço da CIA. Em troca, os mafiosos ganhariam de volta os cassinos de Cuba, que eles controlavam antes da Revolução Castrista. O surpreendente é que Marilyn soubesse de um segredo de Estado como esse. Eu disse a ela que saber de uma coisa dessas era o mesmo que andar com uma bomba relógio. Pedi que ela não contasse a mais ninguém. Só que Marilyn estava desesperada e decidida a revelar tudo sobre o caso com Bob Kennedy numa entrevista coletiva. Ela disse que ia contar todas as promessas que ele lhe havia feito, que para ela eram só mentiras. Marilyn se sentia traída. Havia resolvido contar o caso amoroso com os dois Kennedys. Perguntei se ela havia falado com mais alguém sobre a entrevista coletiva, que já estava até marcada para a segunda-feira seguinte. E ela respondeu que sim, havia falado com algumas pessoas. Eu disse a Marilyn que achava isso muito perigoso, mas ela respondeu que não se importava mais, porque havia decidido falar a verdade, porque se sentia usada por essas pessoas. Agora, ela ia contar toda a história. De 4 de agosto de 1962, o último dia de Marilyn. Às 5 horas da tarde, o psiquiatra de Marilyn, Dr. Grinson, vai à casa dela. Marilyn parece drogada e deprimida. Diz ao médico que tem um encontro à noite com gente importante do governo. Mais tarde, recusa um convite para uma festa na casa de Peter Lawford e vai se deitar. Marilyn chegou até a porta do quarto. Eu estava sentada na sala de estar. Ela me disse, boa noite, Sra. Murray, acho que vou dormir agora. E fechou a porta. Depois disso, fiz as tarefas rotineiras, fechei a casa e fui para o meu quarto. No meio da tarde, recebi um telefonema de Marilyn. Estava angustiada e dizia, por favor, Jeannie, vem até aqui. E eu disse, não posso. Infelizmente, não posso ir até aí hoje. E ela insistiu, você não poderia me trazer umas pílulas para dormir? E eu respondi, não, eu não posso fazer isso hoje. Esta noite eu simplesmente não posso. À noite, Marilyn liga para a casa de Peter Lawford. Ele também fica indiferente aos apelos dela. Anos mais tarde, Lawford se confessou arrasado pela culpa de não ter ido imediatamente à casa de Marilyn. A última noite de Marilyn na versão oficial. Às 3:30 da manhã, a senhora Murray percebe que o fio do telefone está passando sob a porta do quarto de Marilyn. Isso nunca acontecia. À noite, Marilyn não usava o telefone. A governanta fica preocupada e chama o psiquiatra de Marilyn.
Dei a volta até a frente da casa antes do Dr. Grinson chegar. As cortinas do quarto de dormir estavam fechadas. Abrindo as cortinas, vi Marilyn nua na cama. Fiquei apavorada. Logo depois, o Dr. Grinson chega. Ele rodeia a casa. Quebra a janela do quarto de dormir e entra. Mais tarde ele escreveria: podia ver que Marilyn não estava mais viva. Lá estava ela, ombros nus expostos, o telefone crispado em sua mão direita. Um clínico é chamado para dar o atestado de óbito. A polícia só é avisada às 4h25. Esta é a versão oficial da morte de Marilyn, mas ela está errada. A BBC descobriu que tudo aconteceu muito mais cedo. Não há dúvida de que o telefonema da Sra. Murray para o Dr. Grinson foi às 3h35 da manhã. Mas o primeiro policial a chegar à casa de Marilyn, Jack Clemons, ouviu outra história da Sra. Murray. Tudo aconteceu por volta da meia-noite. E o médico ouviu? Sim, ouviu. E não discordou? Não. A Sra. Murray mudou sua história diante dos microfones da BBC. Ela ficou preocupada muito antes. Devia ser perto de meia-noite. Perguntei aos médicos de Marilyn por que levaram de meia-noite até 4h30 da manhã para chamar a polícia. Fiquei esperando uma resposta. Afinal, ambos sabiam que num caso desses é obrigatório chamar o médico legista e antes disso avisar a polícia. E demoraram 4 horas para fazer isso. O que aconteceu durante essas 4 horas? Walt Schaefer, dono da empresa de ambulâncias que socorreu Marilyn, dá um depoimento que destrói a versão oficial. Marilyn estava viva quando a ambulância chegou. Encontramos Marilyn com uma ingestão excessiva de drogas. Ela estava em coma, completamente apagada, mas viva. Na entrevista que deu a este programa, a Sra. Murray diverge completamente da história que sempre contou. Agora ela diz que o médico clínico de Marilyn foi chamado antes que ela morresse. Quando ele chegou aqui, ela não estava morta, não. Porque eu estava na sala de estar. Se a Sra. Murray está confusa por causa da idade ou da memória fraca, Walter Schaefer é inflexível. Marilyn estava viva quando entrou na ambulância para ser levada ao hospital onde morreu. Por que, então, todos os relatórios oficiais dizem que ela morreu em casa? Isso é um mistério para mim. Não sei. Não tem dúvida nenhuma de que ela estava viva quando entrou na ambulância? Sim, ela estava viva quando a pegamos. Os registros do hospital não existem mais, mas é pouco provável que Marilyn morresse num hospital sem que ninguém soubesse quem era ela. É possível que tenha morrido no caminho, embora a autópsia revele que não foi feito nenhum esforço para reanimá-la. Se Schaefer está certo, alguém levou o corpo de volta para casa. Quando a polícia chegou, Marilyn já estava morta há horas. Por que a polícia foi chamada tão tarde? Uma explicação é que Bob Kennedy havia estado na casa de Marilyn naquele dia e havia brigado com ela. Depois que ela morreu, foi preciso retirá-lo às pressas de Los Angeles para que ninguém descobrisse que ele havia estado com Marilyn. Na véspera da morte da atriz, a família de Bob vai passar o fim de semana numa fazenda perto de São Francisco. O dono da casa era o advogado John Bates. E ele nega até hoje que Bob tenha dado uma fugida até Los Angeles. Mas 2 testemunhas garantem que Kennedy chegou a Los Angeles no início da tarde do dia 4 de helicóptero. Aos 82 anos, mas aparentemente lúcida, a governanta de Maryland, que sempre negou que Bob esteve com ela naquele dia, hoje diz não ter dúvidas de que Bob esteve na casa de Marilyn naquela tarde. E foi por causa da briga entre os dois que ela ficou tão deprimida. O clima ficou tão tenso que os guarda-costas de Bob Kennedy tiveram que intervir para protegê-lo. Peter Lawford contou a Deborah Gould que Kennedy tinha visitado Marilyn. Marilyn soube então, segundo me contou Peter, que estava tudo terminado, que não havia mais nada, acabado, era o final. Ela ficou muito perturbada e deprimida, talvez com tendências suicidas. Deborah Gould e o detetive Otashi contam que Lawford tomou providências rápidas para levar Bob de Los Angeles de volta à fazenda de Bates. Ele saiu de helicóptero. Para onde? De volta a São Francisco. Por volta das 3 da manhã, Peter Lawford aparece no escritório do detetive Otashi. Por coincidência,
Otash era o mesmo detetive que espionava a casa de Lawford, mas ele não sabia. Lawford chegou completamente desorientado, em estado de choque. Dizia que Marilyn Monroe estava morta, que Bob Kennedy estava lá, que deram um jeito de tirá-lo da cidade e levá-lo para o norte, e que Bob e Marilyn haviam tido uma grande briga naquela tarde. E que ele gostaria que eu desse um jeito de mandar alguém à casa de Marilyn para recolher tudo que pudesse envolvê-la com os Kennedys. Diários, notas, cartas, etc. Lawford, segundo Deborah Gould, já havia feito uma busca na casa e tinha destruído um bilhete que Marilyn deixara. Lawford vai com outras pessoas até a casa dela. A governanta não lembra quem eram as outras pessoas. Marilyn é encontrada na cama e a ambulância é chamada. Marilyn é levada para o hospital, mas fracassam as tentativas de salvá-la. Alguém, não se sabe quem, coloca o corpo de volta na cama. Um helicóptero alugado por Lawford leva Kennedy de volta ao aeroporto de Los Angeles. Às 9h30 da manhã do dia seguinte, um domingo, Robert Kennedy e a família assistem à missa nesta igreja, perto da fazenda de Bates. Na mesma manhã, agentes do FBI ou da polícia local, ninguém sabe, vão aos escritórios da companhia telefônica e levam os registros das ligações que Marilyn havia feito naquela noite. Estas imagens foram feitas na casa de Marilyn no dia seguinte à morte da atriz. Desde o início, a investigação policial sobre o que aconteceu naquela noite foi prejudicada, sob a alegação de que havia um problema de segurança nacional. Quase todos os documentos desapareceram. Isso deu margem a acusações de que ela teria sido assassinada. Marilyn foi assassinada. Ela não se suicidou. A maior prova é que nenhum barbitúrico foi encontrado no seu tubo digestivo, embora houvesse uma dose mortal no sangue. O policial Clemons está enganado. A ausência de resíduos no estômago não prova nada. Mas os testes de laboratório que poderiam esclarecer se foi suicídio ou assassinato não foram feitos. O relatório final da autópsia dá como causa da morte o envenenamento por ingestão excessiva de barbitúricos. O médico legista afirma que Marilyn tomou de uma só vez muitas pílulas de Nembutal. Mas as amostras dos órgãos de Marilyn foram destruídas antes que os testes fossem feitos. Sem provas definitivas, a versão de que Marilyn foi assassinada ainda é aceita por algumas pessoas. É uma versão que corre desde o enterro de Marilyn e que jamais será possível confirmar ou desmentir. O próprio psiquiatra de Marilyn, Dr. Grinson, não acreditava que ela tivesse se suicidado. Nos anos 60, falando com um repórter ao telefone, o Dr. Grinson se limitou a dizer: "Vá falar com Bob Kennedy." A história do envolvimento com Marilyn Monroe perseguiu Bob Kennedy até o fim. Quando ele concorreu à presidência em 1968, seus adversários do Partido Republicano tentaram comprar as gravações feitas na casa de Peter Lawford. O negócio ia ser fechado por $50 mil no dia em que Bob Kennedy foi assassinado. Se ele não tivesse morrido, talvez a verdade sobre o romance com Marilyn Monroe viesse à tona mais cedo, antes desta investigação. Este é um capítulo que faltava para completar a história trágica dos Kennedys. Uma história que ajuda a entender a morte prematura de Marilyn Monroe. Happy birthday to you.
Happy birthday